quando pede para a gente encontrar a razão, a gente precisa prestar atenção na ordem em que as coisas nos são dadas. Está pedindo a razão entre o número de apontadores e borrachas. Então, primeiro a gente conta os apontadores. Ah, tem 8 apontadores. Legal. E tem quantas borrachas? Tem 9 borrachas. Então, eu escrevo a razão assim. 8, 2 pontinhos, 9. Como que eu leio isso? A gente lê 8 para 9, tá? E era só contar, então, o número de apontadores e o número de borrachas. Beleza? Letrinha B. O peso da primeira galinha e o peso da segunda galinha. Então, a primeira galinha era 2.800 gramas para 2.450 gramas da segunda galinha. Lembrando que a gente lê para, mas escreve com esse sinalzinho aqui de 2 pontinhos, tá bom? Então, o peso da primeira galinha, a gente anota o peso dela primeiro e o peso da segunda galinha a gente anota depois. Letrinha C. Aqui tem um detalhezinho só para prestar atenção. Ele está pedindo o volume de suco da segunda garrafa. Olha a ordem do que ele está nos pedindo. O volume de suco da segunda garrafa. Então, a gente vem cá e escreve 500, porque é o volume de suco que tem na segunda garrafa. Já coloca os 2 pontinhos, né? Porque está pedindo razão, então tem que ter os 2 pontinhos. E depois, ele quer o total do volume das duas garrafas juntas. Então, 500 mais 750, 1.250 ml. Tá certo? É assim que a gente escreve, então, a razão do volume de suco da segunda garrafa e o total de suco das duas garrafas. A gente consegue fazer a razão entre elas também. Então, é só prestar bastante atenção na ordem do que ele está nos pedindo aqui, ok? 500 para 1.250. A altura de duas meninas. Queridos, tem uma coisa importante nessa pergunta da letra D. Ele não nos deu a ordem, ele não diz que menina é a razão da menina de vermelho para a menina de azul. Ele não fala. Como o exercício não fala, daí a gente faz na ordem que aparece, tá? A menina que aparece primeiro, a gente escreve ali primeiro a razão, né? Então, 1,5 para 1,6, porque essa aqui tem 1,5 de altura e essa aqui tem 1,6 de altura. A número 15 diz o seguinte: em um zoológico, há 192 animais herbívoros, lembra aqueles que só comem plantas, que estão numa razão de 3 para 4 para os carnívoros, aqueles animais que comem carnes. Qual o total de animais carnívoros e herbívoros juntos? Olha que interessante, ele só nos dá o valor, o número de animais herbívoros. E quer que a gente diga quais são os herbívoros e quais são os carnívoros, ou seja, quanto que dá carnívoros e herbívoros juntos. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem uma razão, uma proporção de 3 para 4. Quer dizer que para cada 3 animaizinhos herbívoros existem 4 carnívoros. A gente pode pegar o 192, que é o total de animais herbívoros, e dividir por 3. Por que por 3? Porque a razão que foi dada dizendo que isso aqui é a razão de animais herbívoros. Então, eu divido por 3 e eu consigo aí um grupo de 64. Agora, eu pego esse valor de 64 e multiplico por 4. E aí, eu consigo um grupo de 256. Então, aqui eu tenho o número de animais herbívoros. Como a razão é de 3 herbívoros para cada 4 carnívoros, eu divido 192 por 3, porque é a relação que eu tenho com o número de animais herbívoros. Esse valor que eu encontro, eu multiplico por 4, porque é a razão para o número de animais carnívoros. 192 herbívoros, eu separei eles em 3 grupos, porque era o que eu tinha aqui. Cada grupo tem 64 animais. E esses grupos é o mesmo tamanho dos grupos. Se eu pegar o número de carnívoros e separar em 4 grupos, cada grupo também terá 64. Então, se eu multiplicar 64 por 4, eu encontro 256. Agora, se eu somar 192 mais 256, 448 animais carnívoros e herbívoros juntos. 16. Em um aquário há 35 peixes de 2 tipos. E a razão entre o tipo B e o tipo A é de 6 para 1. Então, ó, uma atenção que a gente tem que prestar aqui, ó. Tipo B e tipo A é de 6 para 1. Então, aqui está a razão. Esse aqui é o tipo B e esse aqui é o tipo A. Qual a razão entre a quantidade de peixe do tipo A
e o total. E do tipo B e o total. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Tem 35 peixes ao todo e eu tenho uma razão de 6 para 1. Se eu somar as duas razões que eu recebi, eu encontro aí um valor de 7. Agora eu posso pegar o total de peixes que eu tenho e dividir por 7 para descobrir que eu tenho aí, digamos assim, 5 peixes em cada grupinho. Então, o tipo B, né, que é o primeiro que fala aqui para nós, ó, o tipo B, que é o que tem essa razão de 6. Então, eu faço 6 vezes 5, já que eu descobri que tem 5 em cada grupinho. 6 vezes 5 dá 30. Então, gente, o livro aqui, hoje de manhã, com a turma da manhã, eu vi que o livro trouxe errado ali, tá? Então, a gente corrige. Aqui é B e aqui é A, tá bom? A razão entre o tipo B e o total é de 30 para 35, certo? Temos 30 peixes do tipo B e o total é de 35. O tipo A, nós temos, então, um grupinho só do tipo A, então 1 vezes 5 dá 5. Então, nós temos aí que a razão entre o tipo A e o total é de 5 para 35. Ok? Muito bem. A 17 diz que um coelho corre a uma velocidade de 18 km por hora. Olha que esse coelho é rápido, hein? Sabendo que essa velocidade está para de uma tartaruga em quilômetros por hora numa razão de 12 para 1, calcule a velocidade da tartaruga. Gente, pensa, a tartaruguinha, então, ó, 18 km por hora a velocidade do coelho. E a tartaruga, a velocidade do coelho está de 12 para 1 na velocidade da tartaruga. Ou seja, o coelho é 12 vezes mais rápido que a tartaruga. Então, se a gente pegar o 18 e dividir por 12, a gente encontra o quanto o coelho é mais rápido e encontra a velocidade da tartaruga. Quanto que é 18 dividido por 12? 18 dividido por 12 dá 1,5. Logo, 12 para 1 é equivalente a 18 para 1,5. Sendo assim, a velocidade da tartaruga é de 1,5 km por hora. Mas vamos lá, 18. Sabendo que as razões em cada item são equivalentes, calcule o valor que deve aparecer nos quadradinhos. Bom, então aqui está dizendo que assim, ó, 12 dividido por 4 dá 3 e 8 dividido por 4 dá 2. Então, a razão 12 para 8 é equivalente à razão 3 para 2. Aqui nós temos um número que dividido por 3 dá 3. Bom, função inversa, 3 vezes 3 dá 9, né? E 21 dividido por 3 dá 7. Então, a razão 9 para 21 é equivalente à razão 3 por 7. E aqui nós temos que ver assim, ó, 45 dividido por quanto que dá 3? 15. Então, aqui desse lado, né, também é 15. E nós temos aí que 8 vezes 15, eu vou ter que usar a função inversa, dá 120. Então, 120 para 45 é equivalente à razão 8 para 3, ok? É igual fração, tá, queridos? Quando a gente quer achar a fração equivalente, a gente divide numerador e denominador pelo mesmo número, né? Aqui, mesma coisa, eu tenho que dividir os dois pelo mesmo número e eu encontro um equivalente. E nós vamos precisar dessa razão equivalente para resolver a 19. Uma padaria vende 3 tipos de pão: pão francês, pão integral e doce. Em determinado horário, havia 285 pães dos 3 tipos. Então, se pegasse os pães franceses, os integrais e os doces juntos, tinha 285 pães. Sabendo que a razão entre a quantidade de pães franceses e a de integrais é 4 para 3, então só nos deu agora, por enquanto, francês e integral é 4 para 3. E a razão entre a quantidade de pães integrais e doces é 6 para 5. Então, ó, de pães franceses para integrais, 4 para 3. De pães integrais e doces, 6 para 5. E ele quer que a gente calcule, diga qual é a razão entre a quantidade de pães franceses e doces. Então, olha só. Dos franceses para os integrais, 4 para 3, certo? É o que a historinha está nos dizendo. E dos integrais para os doces, nós temos aí uma razão de 6 para 5. E a pergunta que o exercício está fazendo para nós
Ele quer saber qual a razão de pão francês para pão doce. Isso é o que nós temos que descobrir e colocar aqui. Vamos anotar aqui, então, ó, que nós temos uma razão de 4/3 dos franceses para os integrais. E nós podemos procurar uma razão equivalente. Eu estou multiplicando por 2 essa razão que nós recebemos, tá? 4 vezes 2, 8, e 3 vezes 2, 6. Então, é uma razão equivalente, certo? Multipliquei os dois lados por 2, então eu tenho uma razão equivalente. E olha qual é a razão que nós temos aqui para os pães integrais e doces. 6/5. Ou seja, quando eu transformo essa razão de 4/3 numa razão equivalente de 8/6, e eu tenho aqui que os pães integrais e doces têm uma razão de 6/5, olha como agora eu consegui deixar, ó, os integrais iguais. Se eu conseguir, ao buscar um equivalente para o francês e integral, deixar o integral agora igual, então eu posso escrever assim, ó. Eu posso ter essa razão aqui dizendo que os pães franceses, 8 franceses para 6 integrais para 5 pães doces. Então, eu utilizei uma razão equivalente para poder deixar o valor igual aqui para os pães integrais e agora escrever uma razão tripla aqui, ó, 8/6/5. Com isso, eu descobri, então, que para cada 8 pães franceses, nós temos 5 pães doces. Pronto. Resolvi o exercício, que era calcular a razão que é a quantidade de pães franceses e de pães doces. Claro que, por curiosidade, gente, eu fiz mais alguns cálculos aqui, tá? Agora que eu encontrei essa razão tripla aqui, ó, 8 pães franceses para 6 integrais para 5 doces, eu posso somar todos os valores da minha razão e encontrar aí o valor de 19. Eu pego agora, então, aqui o total de pães, divido por 19 grupos e encontro que cada grupinho tem 15 pães. Ótimo! Então, agora eu sei que o pão francês, eu tenho, então, 8 grupos com 15 pães, ou seja, 120 pães franceses. De pão integral, eu tenho 6 grupinhos com 15 pães, ou seja, 90 pães integrais. E de pão doce, eu tenho 5 grupos com 15 pães, ou seja, 75 pães doces. Dá para a gente descobrir todas as informações. O segredo todo desse exercício, gente, estava aqui, ó, em pegar essa razão de 4/3, multiplicar por 2, transformar nessa razão equivalente de 8/6 e daí montar aqui essa razão tripla, onde você coloca, né? Eu tenho 8 franceses, daí, né, para cada 6 integrais e para cada 5 doces. Ok?